Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos começando mais um comentário da lição bíblica para jovens do quarto trimestre. Eu quero aproveitar para te fazer um pedido, uma solicitação. Você que ainda não é inscrito no nosso canal CEADEB TV Oficial, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e para que você possa ser abençoado com a vasta programação da CEADEB TV Oficial. Estamos também pela Rádio Vox 105.9, esta rádio que tem abençoado muitos lares aqui na nossa Bahia e nos sentimos honrados e felizes por poder adentrar a tua casa. Deus te abençoe. Eu não sei se você já parou para refletir o momento que estamos vivendo. Observe que a Bíblia pede para que nós oremos pela nação de Israel. E neste exato momento eu te convido, aonde você estiver, a fazer um clamor, apresentando a nação de Israel, pedindo para que o Senhor possa intervir neste momento de conflito bélico e que em breve possamos desfrutar de uma paz que é oriunda da nação de Israel. Deus te abençoe e obrigado por atender o nosso pedido e a nossa solicitação. Eu quero agora mandar um grande abraço para o nosso pastor presidente, pastor Valdomiro Pereira da Silva, e para toda a sua família, dizendo que estamos orando por vós, que estamos pedindo ao Senhor que continue vos guardando, abençoando, dando saúde para que o Senhor continue cuidando da nossa igreja aqui nessa vasta Bahia. Aproveitamos para mandar este alô também e abraço para os pastores, diretores da nossa convenção, CEADEB, a melhor convenção que existe no Brasil. Me sinto feliz e honrado por poder fazer parte desta convenção também. A nossa lição é a lição bíblica e nós vamos estar estudando a lição de número 8, nesse dia 19 de novembro de 2023. E o tema que nós vamos abordar é fé para crer que Deus não criou o mal. O que você acha? Como é que você interpreta o capítulo 45 de Isaías? Você também acredita que foi Deus que criou o mal? Vamos ver o que é que estava escrito nas páginas veterotestamentárias e como é que nós fazemos essa interpretação. Eu gostaria de ler com você o texto principal da nossa lição, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 100, versículo 5. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. O resumo da nossa lição: o pecado de desobediência de Adão e Eva trouxe toda a sorte de males para a humanidade e a criação. O texto bíblico que a gente considera o texto principal da nossa lição é aquela leitura que a gente faz em sala de aula com os alunos, encontra-se em Salmos, capítulo 34, o versículo do 12 ao 22. Leamos então o texto bíblico. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos
e nenhum dos que nele confiam será condenado. Olha que palavra poderosa que o salmista nos transmite na leitura que acabamos de fazer. A introdução da nossa lição. Para muitos, um dos grandes problemas relacionados à fé cristã está em conciliar a presença do mal e do sofrimento com a bondade e a perfeição de Deus. Eles acreditam que não existe uma definição precisa do que seja o mal, assim como não há uma definição para o que é bem. O mal e o bem dependem dos valores e crenças de cada pessoa. Será essa afirmativa verdadeira? E o que veremos na lição deste domingo? É isso que nós vamos abordar. É isso que nós vamos ver. A questão do mal e do bem e se de fato está relacionado com o ponto de vista das pessoas. Nós temos a nossa lição, e que eu gosto sempre de estar mostrando, que ela está dividida em 3 partes, e o professor precisa se atentar, porque uma vez que o professor não consiga aproveitar o tempo e não aborde nenhuma dessas partes, a lição ficará incompleta. Na primeira parte da lição, nós vamos falar sobre o mal moral e físico. Na segunda, Deus e o mal. E na terceira, o cristão e o sofrimento. Há quem diga que o cristão não nasceu para sofrer. Será se a Bíblia nos dá respaldo para esta afirmativa? Deus, de fato, não pode permitir que o crente, que o justo passe pela prova, passe pela dificuldade, que o cristão fique desempregado, que a enfermidade não adentre a casa do crente, daquele que serve a Deus? Será se de fato foi para isso que Deus nos fez? Será se nós temos o direito de colocar Deus no canto da parede, como alguns fazem, dizendo, não, eu nasci para ser cabeça e não cauda, eu não aceito esta enfermidade, eu não aceito esse desemprego? Como será que estamos tratando quando essas situações se apresentam para a gente? Como é que a gente percebe, como é que a gente analisa o fato do bem e o mal na vida do crente? É sobre esse assunto que nós vamos abordar e estudar nesta lição, que vai ser abordada a lição de número 8. No primeiro tópico, o mal moral e físico. Nós vamos falar um pouco sobre essa questão do mal, como surgiu, de onde surgiu, por que surgiu, é o que nós vamos abordar agora. Essa primeira parte da nossa lição está dividida em 3 subtópicos, e no primeiro subtópico, de acordo com a Bíblia. Vejamos o que é que a Bíblia nos fala a respeito da existência do mal. A palavra de Deus afirma que Deus é bom e que Ele criou o homem e o mundo perfeito. Tudo que Deus fez, Ele fez perfeito. Deus não fez nada pela metade. Deus não criou nada por acaso. Tudo que Ele fez, fez com o propósito. E é por isso que a Bíblia nos garante e nos afirma, lá em Colossenses, que por meio dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Então, Deus fez o homem bom, criou o homem perfeito, o universo, o mundo e tudo que está no mundo foi criado por uma mente brilhante, extraordinária, alguém que sabia o que estava fazendo. Como ele fundamentou o mundo, como ele estruturou, como fez com que o mundo estivesse disposto. Olha como Deus fez tudo perfeito. O movimento de translação e rotação que o mundo dá em torno do Sol, Deus pensou em todos os detalhes, nos mínimos detalhes. Observe como é a questão das marés, quando enche, quando vaza. Deus pensou em tudo. E eu louvo a Deus porque Ele fez tudo perfeito. O mal, tanto físico quanto o moral, teve o seu início na queda, narrada no 3º capítulo do livro de Gênesis. Observe que Deus, quando fez o homem perfeito, bom, e lhe deu o privilégio da escolha. Quando dotou o homem da capacidade do livre-arbítrio, Deus deu ao homem o privilégio de escolher o que ele queria, o bem ou o mal, o certo e o errado, a vida e a morte. E onde é que surge então
o mal? O mal, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista moral, vai ter a sua origem na queda do Adão e da Eva lá no Jardim do Éden. Todo o mal que vemos hoje é uma consequência do pecado de Adão e de Eva. Isso mesmo. O homem, ele não foi feito para pecar. O homem foi feito para adorar. Porém, o Senhor não podia limitá-lo a ponto de não ter o direito da escolha. O homem pecou porque quis. Ele não foi induzido por Deus. E Deus também não podia lhe privar desse privilégio da escolha. Mas mesmo assim, o homem achou que deveria errar. A Eva achou que deveria errar. E, consequentemente, Adão, pela mesma forma. A decisão de Adão e Eva envolvia uma escolha pessoal acerca do mal e do bem. Quando eles foram colocados no Jardim do Éden, o que o Senhor disse foi o seguinte: de tudo que tem do jardim, vocês podem se alimentar, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, esta não. Só existia uma recomendação, mas o Adão e a Eva preferiram desobedecer uma orientação e fazer aquilo que eles achavam o melhor, o correto, o certo. E essa decisão que eles tomaram, infelizmente, os levou ao pecado. E, consequentemente, nós pagamos o preço deste pecado que eles cometeram. No segundo subtópico da nossa lição, de acordo com a filosofia, como Aristóteles entendia o bem. Olha o que ele dizia: é aquilo que todos os seres aspiram. O bem é desejável quando ele interessa a um indivíduo isolado, mas seu caráter é mais belo e mais divino quando se aplica a um povo e a estados inteiros. De fato, nós não podemos ser egoístas a acharmos e pensarmos que só eu tenho o direito de estar bem e que o bem, ele, em certo sentido, tem que estar me rodeando como se eu fosse o centro das atenções. Na verdade, o pensamento de Aristóteles é que esse bem tinha que ser comum a todos. Todos que vivem em sociedade. Todo um povo precisa estar bem. E para que isso aconteça, existe uma soma de fatores que será determinante para que alguém e para que um povo viva bem ou não. Enquanto no conceito da ética, o bem designa aquilo que é conforme as normas da moral, o mal, por sua vez, vai designar, em um sentido geral, tudo que vem a ser negativo, nocivo ou prejudicial a outra pessoa. Esse é o conceito da ética. A ética coloca que aquilo que é nocivo, que é negativo, que é prejudicial a alguma pessoa, isso é o mal. E tudo aquilo que traz harmonia, que traz unidade, comunhão, isso é o bem. Isso do ponto de vista do conceito da ética. De acordo com a ética secular e cristã, vamos ver que há uma diferença daquilo que o secularismo apresenta e aquilo que a Bíblia e a teologia apresentam. A ética secular está fundamentada em valores materialistas e relativistas, onde o bem e o mal dependem do ponto de vista de cada pessoa. Ora, nós que somos servos do Senhor, não podemos ver desta forma. O bem e o mal não é uma questão de relativismo. O bem e o mal não é uma questão de depender do ponto de vista de alguém. Pelo contrário, quem vai definir biblicamente a questão do bem e o mal são os conceitos que a Bíblia nos apresenta. E nós que somos cristãos precisamos estar atentos, porque este sentimento secularista tem procurado adentrar a igreja, onde ele prega que a questão do bem e o mal depende do ponto de vista. O mal pode ser mal para você, mas para mim é bem. O bem pode ser bom para mim, mas para você é mal. Depende da forma como você vai ver. Isso não é verdade. O mal sempre será mal. E o bem sempre será o bem
de acordo com a Bíblia Sagrada. A ética cristã fundamenta-se na Bíblia e seu objetivo é aperfeiçoar a nossa vida de comunhão com Deus e o nosso testemunho cristão perante a sociedade na qual estamos inseridos. Isso mesmo. Qual é o objetivo da ética cristã? O objetivo é aperfeiçoar essa relação, essa comunhão que o crente tem com Deus, essa relação que a sociedade espera que nós que somos os filhos de Cristo, os filhos de Deus, e que somos o sal da terra e a luz do mundo, precisamos demonstrar no nosso dia a dia, na forma de ser, na forma de se comportar, na forma de agir, na forma de falar. Esta comunhão com Deus vai permitir, vai favorecer que o nosso comportamento em sociedade seja diferenciado. Nossa postura na sociedade seja uma postura pautada pela palavra de Deus. A ética cristã trata das 3 esferas principais do homem: a moral, a social e a espiritual. Essas esferas que envolvem o homem, quando fala da moral, observem que está relacionado com aquilo que é comum a todos. Quando falamos de algo que é personalizado ou de personalidade, é algo que é relativo às pessoas em particular. Eu posso gostar da cor preta, da cor azul, é uma coisa que é pessoal. Mas quando se trata da moral, o que é errado para um, é errado para todos. O que é pecado para um, de acordo com a Bíblia, é pecado para todos. E do ponto de vista social, da forma como eu me comunico, como eu relaciono com os meus pares, com as pessoas que convivem comigo, com meu pai, com minha mãe, com os meus irmãos, com as pessoas do trabalho, com os colegas da faculdade. Isso está envolto em questão da parte social, da esfera social. E da esfera espiritual, a forma como eu me relaciono com Deus. Observe que quando a Bíblia fala que Deus, olhando do céu para a terra, não viu um justo sequer, ela está dizendo que Deus não viu alguém que fosse capaz de morrer pelo meu pecado, de morrer pelo teu pecado. Porque quando Deus está falando a respeito de Jó, ele diz: vistes o meu servo Jó, homem temente, fiel, justo, íntegro, que se desvia do mal. Nesta relação espiritual do homem para Deus, de fato, ninguém é perfeito, mas através da palavra, através da aliança com Deus, aquilo que para mim no passado me distanciava, o mal que o homem fazia, mediante a palavra, ele vai ser transformado e aquele mal vai passar a ser bem. Aquilo que era errado passa a ser correto. E ainda, comentando o que eu falei no início, ora, do ponto de vista dos homens, existem sim pessoas que são justas, pessoas que são direitas, que são corretas, e é isso que se espera daqueles que são servos do Senhor. Os israelitas caíram no deserto por não observarem a lei moral que havia sido outorgada pelo Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada é a lei de Deus, a maior profecia de Deus para o homem, e que se nós não atentarmos para ela, nós fracassaremos assim como a nação de Israel fracassou. É sabido de todos que quando a nação de Israel saiu do Egito para chegar em Canaã, Deus disse que eles precisariam destruir os habitantes da região de Canaã. Ele não poderia ter aliança com os heveus, com os jebuseus, com nenhum desses povos, mas a nação de Israel, em dado momento, preferiu se aliançar. E todos nós sabemos qual foi o resultado dessa aliança. E quanta idolatria adentrou o povo de Deus, quantas barbáries a nação de Israel terminou cometendo, porque ela fracassou, ela não se atentou para a lei moral que Deus tinha instituído para esta nação. Que Deus nos guarde, que nós não venhamos cometer os mesmos fracassos e deslizes que a nação de Israel cometeu.
Na segunda parte da nossa lição, o tema Deus e o mal. Nós vamos estudar um pouco mais nessa lição para saber se de fato Deus é mal. E o comentarista, o pastor Eduardo Leandro, olha o que é que ele comenta. Deus é mal? Não. Ele é bom, santo, justo e tem todo o poder. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Profeta Isaías, capítulo 45, versículo de número 7. Ao ler esse texto, a impressão que se tem é de que de fato Deus é um ser mau. Pois, ao ler o versículo 7, quando diz que Deus criou o mal, a impressão que temos é que Deus é o causador de todos os males que ocorrem sobre o homem na terra. Porém, nós que estudamos a Bíblia, não podemos esquecer de um detalhe. A Bíblia não foi escrita em português. Antigo Testamento, as páginas veterotestamentárias, elas foram escritas em hebraico. Então é necessário que quando se leia a Bíblia, se procure a semântica da palavra, o radical desta palavra. E a palavra que foi utilizada pelo tradutor da Bíblia, observem que esta palavra ela tem alguns significados. E quando foi feito por Ferreira de Almeida essa tradução, a colocação ou a expressão que ele utilizou foi de como se Deus tivesse feito mal de forma geral. Porém, estudando a Bíblia e pesquisando, vamos descobrir que não é bem assim. Como no português, nós temos algumas palavras que têm duplos sentidos. Por exemplo, se eu chego aqui e falo que peguei uma manga e esta manga estava uma delícia, eu estou me referindo a uma fruta. Mas eu posso utilizar essa mesma palavra manga para se referir a uma camisa. A manga da camisa está desbotada. A mesma coisa acontece com o hebraico. Tem palavras que elas têm sentidos diferentes a depender do contexto em que esteja inserida. Muitos têm se utilizado erroneamente desse texto do profeta Isaías para afirmar que Deus, ou para afirmar que o mal e o bem procedem de Deus. Não, o mal não procede de Deus, o bem procede de Deus. Nós vamos ver um pouco mais à frente que quando alguém expressa de que Deus criou o mal, essa pessoa está sendo injusta, não está sendo verdadeira. Em certo sentido, ela chega a ser até leviana. O Senhor é bom e sabemos que existe a lei da semeadura e da colheita. Ou seja, este princípio afirma que a humanidade colhe o que planta. É a lei da causa e do efeito. Quando alguém desobedece uma lei, seja ela uma lei escrita por homens ou uma lei escrita por Deus, há um preço a se pagar. Estou dirigindo o meu carro em uma via e esta via me diz que eu preciso andar a 80 por hora e que logo à frente vai ter uma curva e essa curva é uma curva de 90 graus. Se eu não me atentar para as placas de sinalização e estiver com o carro a 100, 120, 130 por hora, certamente eu não conseguirei entrar nessa curva com segurança. A tendência é o carro capotar ou até mesmo o carro colidir com outro que venha em sentido oposto. A mesma coisa é a vida do crente. Quando eles obedecem aquilo que Deus estabeleceu para que ele faça. O resultado são as consequências. Podemos escolher se vamos plantar bem ou mal, mas eu não posso escolher o que eu vou... eu não posso escolher plantar o mal e colher o bem. Se eu plantei o bem, eu vou colher o bem. Olhe só, plantar é opcional, mas a colheita é inevitável. Talvez você não tenha se atentado que está colhendo mal porque você plantou mal. E se você plantou mal, certamente vai colher mal.
Eu costumo sempre, quando estou ministrando em sala de aula, colocar: é impossível alguém plantar pimenta malagueta e colher uva, e colher maçã. Se você plantou pimenta, se prepara, porque ela vai produzir pimenta. E que Deus nos guarde, e que Deus nos ajude, que a gente possa o tempo todo estar plantando e plantando bem, a coisa certa, a coisa correta, porque se não o fizermos, certamente iremos pagar pelaquilo que nós estamos fazendo mal. O salmista, ou os salmistas, em vários poemas, afirmavam que Deus é bom e justo. Por isso ele recompensa os bons e pune os maus. Está escrito aqui em Salmos, capítulo 1, versículo 6. Mas eu preciso lembrar aos irmãos que o gnosticismo, os deístas, eles acreditavam que Deus possivelmente tinha criado o homem, e se ele possivelmente criou, ele não interferia nesta vida do homem. Ele não punia quem errava e nem recompensava quem acertava. Olha que ensinamento diabólico. Não é verdade. Olha o que os salmos estão nos dizendo. Deus é bom e justo, e ele recompensa os bons e pune os maus. Aquilo que eu faço vai dizer aquilo que eu vou colher. Algumas pessoas querem plantar mal e querem colher bem. A Bíblia, Deus, ele trabalha por princípios. E os princípios estabelecidos por Deus não podem ser quebrados e violados. A Bíblia diz: honra o teu pai, olha o princípio, honra o teu pai e a tua mãe, para que viva longos dias sobre a terra. Aí tem filho que não obedece o pai. Como ele pode viver longos dias sobre a terra? São princípios estabelecidos, e há um princípio da lei da semeadura. Se plantou mal, certamente colherá mal. Deus é um ser em equilíbrio. Há também aqueles que utilizam o texto de Isaías citado acima para afirmar que Deus é um ser em equilíbrio. Ele é tanto bom como mal. Não, não é verdade. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. No taoísmo, por exemplo, eles acreditam que há uma harmonia entre o bem e o mal. Porém, nós não podemos partir desse princípio, porque nós entendemos que Deus, de fato, ele é o bem. Ora, nós vamos perceber um pouco mais à frente, estudando a nossa lição, de que Deus fez tudo perfeito. Porém, o homem, no seu livre-arbítrio, é dele que vai surgir o mal, de uma escolha equivocada e errônea que o homem tem. Mas Deus não. Deus sempre fez tudo perfeito. O que Deus faz é bom, é agradável e perfeito. No entanto, sabemos que o que Deus verdadeiro não é um conjunto de forças opostas. Deus vai estar sempre com o mesmo objetivo. E a maior vontade de Deus é que o homem se salve e nunca se perca. Deus nunca vai titubear em dois pensamentos. Deus quer sempre o melhor para o homem, e o melhor para o homem é o bem. Basta apenas que o homem obedeça a sua lei moral. Todo homem, independente de ser cristão ou não, ele tem a lei moral de Deus gravado na sua consciência. Ele é perfeitamente bom e não contém nada de mal, conforme nos diz o apóstolo João. Deus é a luz e não há nele treva nenhuma. Tudo que Deus faz, ele faz com um olhar minucioso e detalhado, porque Deus tem a preocupação em que o homem viva da melhor forma possível. Sendo assim, se o homem for obediente à sua palavra, ele viverá bem, ele terá bons resultados daquilo que faz. Mas se por outro lado desobedecer, pagará um preço. Eu costumo sempre dizer, Deus tem 3 vontades. E a vontade intencional de Deus é que o homem viva o melhor desta terra. E o melhor desta terra para que ele possa viver é seguindo os preceitos, os oráculos, a Bíblia Sagrada. Ela é a maior prova de que Deus nos ama, porque ele deixou um manual
para que o crente possa atentar neste manual e possa viver bem? Deus não criou o mal moral. Deus não criou o mal no sentido moral. As Escrituras Sagradas afirmam que, porque tu não és Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Olha o salmista, no capítulo 5, versículo 4 e 5, afirmando que, de fato, Deus não tem prazer na iniquidade. Deus não tem prazer que o homem viva pecando. Deus tem prazer quando o homem se arrepende dos seus pecados, quando o homem confessa. Lembram quando pegaram aquela mulher apanhada em ato de adultério e levaram diante do mestre querendo apedrejá-la? Depois que o Senhor faz aquela pergunta para aqueles homens, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, o Senhor vai dizer para aquela mulher, cadê os teus acusadores? Aquela mulher disse, Senhor, todos foram embora, só fiquei eu. E o Senhor vai dizer, vai mulher, vai, mas não peques mais. Percebemos que a vontade, que o coração de Deus se alegra quando o homem faz o que é certo, o que é bem, quando ele faz o que é errado. Isso de fato entristece o coração do nosso amado Deus. Deus não tenta ninguém, pois segundo o profeta Isaías, ele é santo, santo, santo. Ainda no Novo Testamento, nós encontramos a passagem bíblica que diz, ninguém sendo tentado, diga que por Deus é tentado, porque Deus a ninguém tenta. Antes, Deus prova aqueles que o amam. Isso mesmo, há uma diferença da tentação e da provação. Quando Deus prova o homem, o objetivo é que o homem seja aprovado, é que o homem acerte, é que o homem não fracasse. Mas quando o diabo tenta o homem, ele tenta com o objetivo de ver o homem fracassar, do homem errar, do homem pecar. Por isso, se você estiver passando hoje por uma situação de uma tentação, ore, peça a Deus que te guarde, que te livre, vigie, porque certamente o que o diabo quer é que você peque, que você fracasse. E sendo assim, você estará fazendo o que é mal. Mas se vigiar, se atentar para a palavra, se atentar para uma vida de devoção a Deus, você vai acertar, fará o bem e o nome do Senhor será glorificado para todos sempre. A palavra mal em Isaías, capítulo 45, versículo 7, se origina de uma palavra que pode ter vários sentidos. E nesse contexto em específico que nós estamos abordando, Deus faz ou traz um mal, e esta palavra aqui, ela está se referindo à calamidade, à punição, sendo o oposto de paz. Ora, aqui nós não estamos falando de mal como sendo o oposto de bem. O texto de Isaías está falando de uma punição ou de uma calamidade que faz oposição à palavra paz. Ou seja, se o homem pecar, ele vai ter como consequência uma calamidade ou uma punição. É isso que está escrito nas páginas veterotestamentárias. Outros trechos usam a mesma linguagem. Os males que Deus ameaçou trazer sobre Judá em 2 Reis, capítulo 22, versículo 16, foram punições pelo pecado. É por isso que um bom estudante da Bíblia Sagrada, ele precisa ter ao seu lado não só um dicionário, e em alguns casos até uma enciclopédia bíblica que possa facilitar o entendimento. Um bom professor precisa fazer teologia, precisa estudar hermenêutica. A hermenêutica bíblica vai se incumbir de fazer a transliteração daquilo, do sentido. O sentido é original, o sentido é real, o sentido é figura. É isso que um bom professor precisa ter. E quando o professor estuda, e quando o professor tem esses meios para fazer essas pesquisas, ele vai saber se aquilo é literal, se aquilo é simbólico, né? E por isso que eu deixo um conselho para você que é professor. Faça um bom curso teológico, estude, adquira bons livros, que vai facilitar a sua aula e vai melhorar muito. Percebemos aqui
que a palavra mal, então, não é a palavra que se opõe a bem, mas sim uma palavra que se opõe à paz. Como resultado de alguém que peca, ele vai perder a sua paz e vai passar a ter uma punição ou, quem sabe, até uma calamidade. Chegamos então na terceira parte da nossa lição e eu quero saber, Adonias, se hoje tem um cafezinho, tem? Tem um cappuccino. Serve? Rapaz, hoje está aqui o... Como é o nome, Adonias? Ele é responsável pelo café Três Corações, que é muito bom, viu, Robert? Depois eu quero uma maquininha dessa também, viu, Robert? Aproveitei para fazer meu mexer aqui, viu, Adonias? Eu quero mandar um abraço, irmãos, para todos os professores de Escola Bíblica Dominical, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês grandemente. Quero mandar um abraço para o pastor Rafael, que é o líder da juventude aqui em Salvador, para o presbítero Ney, que é o líder dos adolescentes aqui em Salvador também, tá certo? Que Deus possa continuar abençoando os nossos irmãos poderosamente. Quero mandar um abraço para os nossos pastores setoriais, que estão aqui ladeando o nosso pastor presidente, pastor Valdomiro. E é sempre uma bênção contar com uma equipe que chega junto, que apoia, que incentiva. Deus abençoe grandemente. Quero também fazer mais um pedido, né? Um simples pedido. Você que ainda não é inscrito no CADEB TV Oficial, se inscreva, tá? Ative o sininho. Pode trazer, Robert? Isso. Aqui, Robert Rapaz, Deus abençoe, viu, Vaso? Só o céu para te pagar. Está quente, viu, Vaso? Jesus amado. Então, você que ainda não é inscrito no nosso canal, CADEB TV Oficial, se inscreva, ative o sininho e receba as notificações, tá? Curte, dá um like, faz um comentário para que a gente possa melhorar a nossa programação, tá bom? Quero mandar um abraço também para os locutores da Rádio Vox, né? A Mônica, o Gesiel, o Valmir, quem mais, Adonias? Da Rádio Vox, enfim, Ulisses Mendes. Deus abençoe essa equipe top. Carimba, né, Gesiel? Carimba que é top. Deus abençoe. Vamos então para a terceira e última parte da nossa lição, o cristão e o sofrimento. Será se o cristão pode sofrer? O que é que a Bíblia fala sobre isso? O problema do sofrimento. Vivemos em uma sociedade hedonista que afirma não ser possível que Deus, que é amoroso e bondoso, permita o sofrimento. Olha que pensamento que o hedonismo tem inculcado na cabeça das pessoas, achando que o homem não pode sofrer, porque Deus é poderoso, Deus é amoroso, Deus é bondoso. Ora, eu não posso esquecer que existe uma lei da semeadura e Deus não vai voltar atrás de algo que ele já pré-estabeleceu. Se você não quer pagar um preço alto, cuidado com o que você está fazendo. As Escrituras Sagradas não descartam o sofrimento, pois, segundo o profeta Isaías, o Messias seria um homem de dores. E lá escrevendo Isaías capítulo 53, ele diz que Jesus foi um homem experimentado de dores. Não fizemos dele caso algum, mas ele levou sobre nós, sobre ele, os nossos pecados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Se Jesus sofreu, se Jesus passou por toda essa condição terrível quando esteve aqui na terra, por que nós não podemos passar? Então, o sofrimento, ele é geral para todos os homens. O próprio Cristo padeceu e sofreu quando esteve aqui na terra. Vivemos na era da autoajuda, da confissão positiva, dos coaches, etc. Estes querem banir a dor e o sofrimento da existência humana. Temos visto os coaches da vida cada vez mais ganhando espaço e holofotes no nosso país. É uma pena que a maioria deles não conhecem a Bíblia e ficam trazendo mensagens que massageiam, que elevam o ego, mas que não mostram que, de fato, o mesmo Deus que amou é o Deus de justiça. O homem jamais vai poder se apartar do sofrimento. Se ele estiver andando errado, ele pagará na sua existência com o sofrimento. Olha o que Jesus declarou: no mundo tereis aflições,
mas tende bom ânimo. Foi o próprio Cristo que disse isso. No mundo, vocês vão ter aflições, mas não desanimem, continuem perseverando, creiam que o Deus que te chamou, Ele é poderoso para te guardar, Ele é poderoso para te ajudar. Se você continuar confiando no Senhor Todo-Poderoso, Ele vai te ajudar a passar por esse momento difícil. Este momento difícil que você está passando, esse vendaval, essa tempestade, não é para te matar. Na verdade, é para te amadurecer. Deus tem algo maior para você. E esses problemas, as dificuldades que a gente passa, é Deus nos aperfeiçoando. O segundo subtópico da terceira parte e última parte, o sofrimento. Lutero, em um debate no qual retomou os ensinamentos do apóstolo Paulo sobre a mensagem da cruz, afirmou que Deus somente pode ser encontrado no sofrimento e na cruz. E é verdade. É na cruz que nós vamos encontrar o sofrimento de Cristo e é na cruz que nós vamos encontrar também a salvação. Porque Jesus se fez pecador por todos nós. Glória seja dada ao nome do Senhor. Assim, cruz e sofrimento significam, em primeiro lugar, que Cristo fez por nós, mas também o sofrimento do cristão. Se Cristo pegou a sua cruz e seguiu a via crucis, passou tudo que aqueles que eram condenados passou, por que nós não podemos passar? Por que é que nós estamos isentos? Você não é melhor do que o Senhor. Na verdade, o que você tem que perguntar é: Deus, qual o propósito pelo qual estou passando por isso? Me ajude. E certamente Deus vai te ajudar a passar por essa situação. Não podemos nos esquecer de que o pecado sempre causará sofrimento para o homem. Independente da sua crença religiosa, basta ver o que aconteceu com Adão e Eva logo após pecarem. Adão e Eva estavam no melhor lugar desta terra. Tinha tudo à sua disposição, mas por causa de uma desobediência à vontade de Deus. Aí eu volto a lembrar aos irmãos as três vontades de Deus. A vontade intencional é que Adão e Eva não tocassem na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, quando eles tocaram, entrou a vontade permissiva. Porém, na vontade permissiva, existe um preço a se pagar. Não queira estar na vontade permissiva, porque a vontade permissiva é dolorosa. Porém, Deus, com a sua infinita misericórdia, entra com a vontade soberana, resgatando Adão e Eva, expulsando do jardim do Éden para que não comessem da árvore da vida. Senão eles estariam mortos eternamente no pecado. Graças a Deus, que Deus teve essa preocupação de cuidar daquele casal e por tabela e consequentemente atingiu a todos nós. Hoje era para estarmos mortos nos pecados e delitos, mas a misericórdia de Deus, que tira de nós aquilo que nós merecemos, isto mesmo, a misericórdia de Deus tira de você o que você merece. Nós merecíamos a condenação eterna, o castigo eterno, mas a misericórdia de Deus me deu o privilégio de ter vida eterna e vida abundante em Deus. Aleluias! Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. O terceiro e último tópico da nossa lição: Deus é maior do que todo sofrimento. Deus é soberano e maior do que toda a dor que venhamos a enfrentar. Ele nos ama e não nos abandona em meio ao nosso sofrimento. Diferente, como eu tinha dito, dos deístas, Deus está preocupado nos mínimos detalhes do que você está passando, o que você está enfrentando, e Ele vai aproveitar o que você está passando para amanhã o teu testemunho alcançar vidas e o nome do Senhor será glorificado. Vejamos o exemplo de Jó, que foi provado pela dor. Entretanto, no fim de tudo, viu o quanto o Senhor é poderoso. Jó, no final, ele vai dizer: eu te conhecia porque alguém me falava, mas hoje os meus olhos te veem. E a Bíblia diz que Deus deu para Jó tudo em dobro. O Deus que controla as estações do ano é o mesmo que tem o controle das nossas vidas. Ele não erra. Deus está controlando e guiando os teus passos. Creia que esta fase vai passar. Creia que em breve o teu testemunho servirá para que vidas sejam alcançadas, libertas pelo poder da palavra de Deus. Finalizamos com a conclusão da nossa lição,
Deus criou um mundo perfeito e bom. O mal e o sofrimento entraram no mundo como uma consequência da queda. O Criador está sempre disposto a agir com generosidade para com a sua criação. Entretanto, o pecado cega o entendimento das pessoas e elas não conseguem crer que ele é justo e não pode tolerar o pecado. O pecado é repugnante diante de Deus e merece a justa punição. Mas Deus é sempre bom. A bondade é um dos seus atributos. Deus não abre mão desse atributo moral, a bondade que ele tem. Deus é tão bondoso que ele olhou para mim, olhou para você e ele viu que nós poderíamos acertar muito mais do que errarmos. Esse é o nosso desejo. Que esta palavra possa te ajudar, que esta palavra possa trazer em você cada vez mais a certeza, a convicção de que Deus está contigo no teu dia a dia. Estamos chegando ao final. Se Deus e Jesus Cristo não voltar para buscar a sua igreja, semana que vem estaremos aqui de novo. Deus te abençoe e até lá. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.